Olá, tudo bem? Aqui é Tata Quilombo quem vos fala e vamos à nossa primeira aula, que é sobre a formação histórica e gênese do culto de Quimbanda. Isso é muito importante, isso é muito interessante, é um tema que deve sim ser sempre explanado assim que possível, pois ainda nos dias de hoje existem pessoas que querem explicar um culto de Quimbanda baseado em mitologemas. Você pode achar que não, mas é uma verdade. Quando você diz que determinada quimbanda ela procede da macumba, as pessoas vão olhar de olhos estranhos e vão dizer que não, porque a quimbanda surgiu sozinha, não tem como ela proceder de um outro culto, ou que tal quimbanda procede do culto de candomblé. As pessoas também vão questionar. Vamos dar nome ao boi? A gente dizer que a quimbanda nagô é um culto de quimbanda brasileiro que descende da macumba carioca, vão questionar porque a quimbanda, no conceito dessas pessoas, deveria ser um culto que surgiu sozinho. Assim, ele passou a existir, ou o maioral veio aqui e fez alguma coisa desse tipo, né? Outros vão achar que é loucura, mas enfim, assim como a quimbanda nagô surge da macumba, a quimbanda mussurumim, ela surge da macumba com práticas da cultura islâmica, dos alufais, na região sudeste. A quimbanda malê, ela vai surgir também por práticas dessa magia islâmica, desses negros islamizados que viviam no Brasil, os malês, que isso é tão notório até porque tem uma revolta de independência no Brasil, na Bahia, sobre esse povo, o qual foi espalhado depois entre Rio de Janeiro e Pernambuco, né, Espírito Santo, outros estados também. Então, são cultos que são fundamentados pela macumba, pela cabula, pelo calundu, esses cultos mais antigos. Não se há de falar nessa época de candomblé ainda, né? Com uma estrutura unificada, como ela foi feita depois por Rodolfo Martim Bamboche, né, mais conhecido como Babá Bamboche Obitucuncaú, né, que é uma figura importantíssima por trazer essa unificação e uniformidade ao culto de candomblé no Brasil, afastando-se de vez do calundu e fundamentando o candomblé. Então nós temos que entender que a quimbanda ela não surge do nada. Toda a vertente de quimbanda ela vai surgir ao longo da história. Nós dividimos até em nossa família sempre essa explicação. Eu acho que ela deve ser apontada de agora, mesmo que venhamos tratar a história da quimbanda, em 3 gerações, em 3 ondas, que é a primeira onda, onde surge o tronco tradicional, que são as quimbandas oriundas dos cultos antigos, da macumba, da cabula, do calundu. A segunda onda, que são onde surgem as quimbandas oriundas do candomblé e da umbanda, e a terceira onda são as quimbandas que surgem do satanismo brasileiro, né? Enfim, são essas as 3 ondas de quimbanda que nós temos, e isso com certeza, cada onda reflete o período de antiguidade de cada vertente. Uma quimbanda da primeira onda, ela será sempre mais velha do que uma quimbanda da terceira onda, né? Mas assim, vamos continuar a história da quimbanda. A quimbanda, ela chega ao Brasil, ela não vem como um culto pronto. Desconstrua isso. Também existe esse mito da quimbanda africana. Não existe a quimbanda africana. Não existe a quimbanda em solo africano como religião, como vemos aqui no Brasil. Isso não existe lá. Quando os negros bantus chegaram aqui nesse país, nessa terra, colônia naquele momento, de Portugal, eles chegaram, trouxeram os quimbandas, sacerdotes. Com eles vieram os quimbandas, os ingangas, os indocas, os molojis. Vieram esses sacerdotes, os muçambo, vieram todos eles para o Brasil escravizados, né? Aí chega assim aqui. Mas se você buscar dentro da cultura banto, quimbanda não é religião. Então não adianta você buscar uma pureza banto dentro do culto que se fala quimbanda, que é um culto brasileiro que você não vai encontrar. Você vai encontrar a natureza brasileira, que é o quê? A miscigenação. É onde surge essa variada gama de quimbandas que vemos por aí, né? Quimbanda nagô, é a quimbanda com influências sim do sistema iorubá. Quimbanda Congo, são quimbandas influenciadas pelo candomblé Congo,
né? Que do bate-folhas em especial, quimbanda de Angola, quimbanda influenciada pelos costumes do candomblé de Angola, vide a Gomeia, quimbanda de Almas em Angola, que é influenciada pelo candomblé baiano, pelo candomblé de Angola, também do interior da Bahia. Você vai achar quimbanda luciferiana, que é influenciada pelo satanismo brasileiro, né? E até por ordens fora do Brasil, o qual foram influenciando e criando essas escolas. Então, cada quimbanda, ela surge de um pilar. Ela não surge na África. Não existe essa quimbanda africana. Quimbanda é brasileira. O culto de quimbanda é brasileiro. O que existe na África é o quimbanda, o sacerdote quimbanda, né? Que é um termo do quimbundo, que quer dizer feiticeiro, curandeiro, o praticante da arte da cura, que também por alguns dicionários aí vão traduzir como benzedor, como exorcista, né? E que de certa forma está certo. O quimbanda, ele era o sacerdote banto que praticava a umbanda, né? Sem o U, só o M, umbanda ou embanda, né? Que é a cura, a grande cura, né? Aí que a gente vê que o termo umbanda também não foi uma criação de Zélio Fernandino de Moraes em cima desses mitos que criam uma banda só, a banda de Alá, de Alabanda. Não, umbanda, ele é um termo banto que significa a cura, que é a necessidade o qual o povo banto buscava a sua ancestralidade, buscava seu inquice, buscava as suas divindades e os seus ancestrais em busca de cura, de solução, né? E essa palavra quimbanda, ela é perfeitamente traduzida ali por Kikongo como Nganga também, perfeitamente como mesmo significado, o que vai mudar um pouco para o Muloji e para o Indoque, né? Que na cultura e dentro do dialeto Kikongo eles vão expressar mais uma natureza maléfica desse sacerdote, enquanto o quimbanda seria o sacerdote que caminha pelas trilhas da cura, pelos caminhos positivos, o Muloji e o Indoque seriam um sacerdote que caminham pelo caminho maligno, dentro dessa cultura banto, dentro do que lá em solo africano se acredita sobre essa formação sacerdotal, né? E que chegam ao Brasil sim. Alguns vão desqualificar esses termos no Brasil, principalmente o quimbanda, né, a fim de desqualificar o culto de quimbanda, mas volto a dizer, é só uma tentativa. Eu sempre falo isso, vide a história do culto afro, você vai achar várias pessoas conhecidas como quimbandas, tata quimbandas ou nganga fulano na história do Brasil, tá? E se duvidas, aonde tem mais histórias escritas sobre o culto afro brasileiro, vai em referência ao candomblé, que você vai achar, por exemplo, Manuel Dincoce, o fundador do Bate-Folhas, ele era um quimbanda, ele era um tata quimbanda, né? Não era apenas um tata inquice, ele era um tata quimbanda. E você vai achar dentro do candomblé de Angola, em especial, também este cargo, tata quimbanda, que vai te mostrar, assim como tem tata nganga, vai te mostrar que em solo brasileiro o termo quimbanda, o sacerdócio quimbanda realmente adentrou aqui. Mas esse quimbanda do candomblé de Angola, ele não é o quimbanda da quimbanda como um culto oriundo da primeira onda. Entenda por quê? Porque esse quimbanda de lá é um sacerdote que tem um culto específico. Não é o sacerdote do candomblé que vai cuidar de Exu e Pombagira, não. É um sacerdote que vai tratar das medicinas daquele culto. Ele é preparado para trabalhar em cima das medicinas variadas, sabão, ebó, sacrifícios, ervas, tudo isso esse sacerdote lá é preparado. Já para nós, feiticeiros do culto de quimbanda, que podemos usar quimbanda com quê, só para diferenciar, que somos quimbandas também, que somos feiticeiros, rezadores, quimbandeiros, pode se chamar de quimbanda, com K, sim, nós somos quimbanda. Nós somos... A diferença disso, ao mesmo tempo que não. O nosso termo quimbanda, ele vai se associar lá na macumba carioca, né? Aonde o sacerdote da macumba, ele era conhecido por dois nomes, ou era quimbanda ou imbanda. Era um ou outro. E era muito mais frequente o termo quimbanda,
né? E daí que nós herdamos o nosso título de Tata Quimbanda, né? O nosso culto vem desse povo. E vamos entender então como é que chega esse culto ao Brasil, né? Se esse culto vem ao Brasil, nós vamos imaginar, normalmente você vai buscar entender Exu através do orixá Exu. E realmente a conotação do arquétipo vem sim um pouco da cultura iorubá, em qualquer quimbanda. Indiferente da quimbanda que se pregue totalmente banto, ela tem o arquétipo iorubá, tanto que a sua entidade vai se chamar Exu, tanto que vai se saudar o seu mestre com Laroye, Mojuba. Então são influências da cultura iorubá, pequenas, mas são. E o que houve? Com essa chegada dos bantos, em primeiro lugar, o banto ele sempre foi um fetichista, adorador dos seus ancestrais, um culto de ter transe, e isso começa antes da macumba na cabula, né? Com os tatas que vinham, e nomes esses da cabula que esse permanece até hoje, como tata veludo, como tata caveira, né? Como arranca-tumba, são nomes que se preservam até hoje dentro do culto de quimbanda. As pessoas não sabem de onde eles surgem, né? Que são espíritos da antiga cabula, que se entram dentro da macumba e se firmam dentro da quimbanda e se mantêm vivos hoje até dentro da quimbanda. Então, quando o povo iorubá e o povo fon, conhecido popularmente como Jeje, chegam ao Brasil, e o povo iorubá, conhecido popularmente como Nagô, chegam ao Brasil, já é no final praticamente do período da escravatura, né? O povo banto estava aqui com muito maior força, aqui, em maior número antes. Então esse povo ele vai entendendo, mas ele chega tão forte porque ele já está num período tão desgastado desse processo que ele começa a influenciar a cultura dos bantos que estavam aqui, né? Onde começa o banto, o angoleiro, o Congo, a chamar o seu senhor dos caminhos de Exu, sincreticamente, onde era para chamar de Aluvaiá, era para chamar de Mavambo, de Umpambuzila, né? Ou de chamar de Leba, ou de Lalu, né? Enfim, começam a trazer esse símbolo. E quando os europeus padres se deparam com esse Deus que chega aqui de vermelho e preto, uma cor da obscuridade, né? Trajando o falo ereto em suas insígnias, assusta o bom cristão, já logo associado ao diabo. Só que essa associação não ocorreu apenas aqui, isso ocorreu até lá na Nigéria, com o reverendo Samuel A.J. Crowther, no século XIX, salvo engano, no século XVIII. Ele foi o primeiro cristão a traduzir a Bíblia. E aonde estava diabo, Satanás, ele traduziu tudo como Exu. Ele fez essa prática, que alguns vão dizer que é ruim, mas ela tem uma carga histórica que, se a gente analisar, foi boa, né? Então Exu já chega no Brasil com a sua natureza diabólica, né? E assume essa figura ali junto desse sincretismo, né? Isso vai evoluindo. O banto, aí entra a natureza banto. O banto agregou isso dentro dele. A macumba agregou, porque a macumba é um culto de origem banto. Você não vem imaginar porque a macumba cultuava orixá, que a macumba cultuava caboclo, que a macumba cultuava qualquer tipo de espírito, que ela não é banto. Ela é banto por natureza, porque o banto ele tinha essa tendência a observar o moio, que é o equivalente ao iorubá, o axé, a força vital das coisas, analisar, e o que ele achasse bom e compatível, ele agregava dentro do seu culto, dentro da sua prática religiosa. E assim surgiu a macumba, assim como surgiu os calundus, assim surgiu a macumba, né? E ali surgem as linhas de trabalho. Surge a linha de Umbanda, a linha dos Quimbandas, a linha de Cipriano, tudo vai surgindo naquele momento da macumba, né? E esses espíritos começam a vir, a baixar, esses espíritos de natureza mais peculiares, desses feiticeiros que não temiam a essa ideia do cristianismo de bondade, de ir para um céu, porque aqui começa a separar a ideia,
né, realmente, que a diferença é que o Quimbanda ele não tem medo de céu ou inferno. O Quimbanda não acredita nisso, né? E aqui que mora, aqui que surgem os espíritos nesse sentido, né? Nós começamos a trabalhar, os espíritos vêm em terra sobre aquele arquétipo e começam a se nomear, né? Eu sou Exu Tranca-Ruas, eu sou Exu Tiriri, é um nome totalmente Yorubá. Eu sou Exu Sete Encruzilhada, aí já é um nome miscigenado. Aí começa a surgir a Quimbanda, aí começa a surgir esse arquétipo inicial da Quimbanda, em que começa dentro da macumba a baixar esses espíritos que diferenciavam um trabalho de um trabalho positivo de um trabalho mais denso, vamos dizer assim. Mas a macumba ela tinha uma ideia diferente. A macumba ela não segregava. A macumba dentro do ritual dela tinha um Exu, tinha um caboclo, tinha um preto velho, podia estar todo mundo junto ali, eles iam fazer o rito tranquilamente e não ia ter confluência de energias. É essa a situação. Só que posteriormente chega Zélio Fernandino de Moraes, que conhece a Umbanda. Vai, se alguns questionarem que não, porque o Zélio fundou a Umbanda, que ele que criou a Umbanda, não foi ele, nem um caboclo das Sete Encruzilhadas, com todo respeito a ele, a sua família e a esse espírito, esse nome, ele não fundou a Umbanda, tanto que existe um vídeo de Pai Rivas, falecido, né, o Pai Rivas Neto, da Umbanda Esotérica de São Paulo, o qual ele faz uma entrevista às filhas e ao neto do falecido Zélio, e elas falam que o pai delas consultavam e iam na Umbanda antes de fundar a Umbanda, então não era. Mas nesse quesito em que a Umbanda começa a se estabilizar com o Zélio ali e de trazer esses preceitos do kardecismo, principalmente, que é uma religião cristã, para dentro da macumba, é que começa a ver o racha entre a Umbanda e a Quimbanda, onde a Umbanda passa a ser esse culto afro-brasileiro que bebe nas fontes do cristianismo kardecista com força, para a Quimbanda, que é o culto afro-brasileiro, que prefere se fechar a essa influência, mantendo-se firme nos seus desígnios e nas suas práticas ancestrais. Como assim? Vamos lá. O umbandista ele aprende que ele tem que fazer a caridade para ele ter um bom lugar no trabalho dele. O quimbandeiro ele não prega caridade. A quimbanda não tem caridade. A quimbanda é uma troca, porque todos vão para um lugar só no conhecimento da quimbanda. O que ele vai ter lá do outro lado é diferente. Se ele vai reencarnar ou se ele vai se divinizar é outra história. Mas a quimbanda ela não tem medo do pós-morte. Essa é a realidade. Não tem medo do que vai fazer em vida e que vai gerar no seu pós-morte. A Quimbanda, ela surge com uma forma diferente, né? Ela não tem necessidade de se batizar, ela não tem necessidade de acreditar em Jesus Cristo em nada, né? A diferença da Quimbanda antiga para a Quimbanda atual é que os atuais, essas Quimbandas da terceira onda, Quimbanda luciferianas, influenciadas pelo satanismo, eles focam a prática da sua Quimbanda em rebater o cristianismo. E a Quimbanda ela surge realmente como uma resposta contra, uma resposta diferente ao cristianismo. Fala, opa, vocês estão pregando isso aí, vocês podem acreditar nisso aí, mas nós vamos acreditar e vamos manter a nossa prática ancestral. Porque os nossos ancestrais não acreditavam nisso aí e nós estamos aqui hoje. E continuam, e eles voltam e nos ensinam. E eles não ensinam isso aí. É assim que começa a surgir. Aí... E de uma forma sincrética, Exu ganha o nome de diabo. E o seu lugar é o inferno. Porque se o lar bonzinho é o céu, o lar dos ancestrais que não aceitaram e que não são cristãos, teoricamente é o inferno do cristão. Você está entendendo aonde surge essa prática, esse entendimento e começa todo esse sincretismo diabólico, né? Começa dessa forma a se fundamentar. E isso vai decorrendo com o tempo. E a Quimbanda ela ganha literalmente uma estrutura, uma casta ali com Fontenelle.
Antes de Fontenelle havia muitas discussões, existiam, mas ali em Fontenelle, não que Fontenelle fundou isso, porque é muita coisa, muito sistemática para ele, mas ele já pegou um sistema já praticamente pronto, conceitos de maioral, né? Lourenço Braga, Fontenelle são os que pegam esses conceitos prontos, porque existiam já o conceito de maioral. Para alguns era o orixá Exu, para outros era Mavambo, para outros era uma outra divindade em especial, mas não existia um consenso. Mas é com Lourenço Braga, com Fontenelle, ali em especial, que estrutura essa visão da quimbanda, né? Onde o maioral é o diabo, né? E os seus servos são os Exus e Pombagira, que passam a ser os demônios, tanto que é sincretizado literalmente o Grimório Velo para representar e caracterizar cada Exu e Pombagira daquela hierarquia. Assim é com Fontenelle que a quimbanda moderna, que essa quimbanda de hoje ganha visão. É uma coisa imprescindível. Você vai em qualquer templo de quimbanda, vai ver lá o brasão de maioral com o sol em cima e a lua embaixo, as espadas. Aquele brasão, antes de Aloysio Fontenelle, não existia, né? Aí se vão ter os questionamentos, que maioral é isso, que maioral não é aquilo, que não aceita demônio dentro da sua quimbanda porque vai estar europeizando. Tá, mas não aceita o demônio, não aceita a luz, não aceita esse nome, mas o seu Exu usa tridente, seu Exu usa cartola, seu Exu usa bengala, seu Exu usa capa, isso tudo é europeu. Tem que tirar tudo isso, botar a canga amarrada na cintura para ser o estilo. Isso não estou dizendo de forma ruim não, tá? Só basta você pesquisar como é que os quimbandas bantus se vestiam, peles, essas coisas, não cartola e capa. Até tem um caso famoso de Chico Manicongo, né, Francisco Manicongo, que, não contando aqui sua questão sexual, mas a sua questão de vestimenta, ele utilizava saias para remeter à veste do sacerdócio que ele era um quimbanda. Mas, continuando, assim começa a surgir a quimbanda no Brasil, começa a se fundamentar, começa a se manifestar esses espíritos que estão ali já contra esse movimento, né, de purificação, de tudo é o bem comum, não, mantendo a tradição ancestral, que o eu é muito importante, que você tem que cuidar de você primeiro e não do próximo. Você tem que cuidar, se você está feliz, se você está ganhando dinheiro, isso que importa. É isso que a quimbanda vem fazer. A quimbanda ela vem num caminho, na verdade ela não vem num caminho contrário, ela mantém esse caminho que é contrário ao que a Umbanda acaba aceitando dentro dela. Assim, você vai achar que a quimbanda ela é maligna, ela é do mal, porque você está numa cultura ocidental. Você foi feito, treinado a pensar como um cristão, por mais que você rejeite. A cultura nossa ela é cristã. A cultura ocidental como um todo é cristã. Então você passa a rejeitar, você passa a discriminar tudo o que é diferente. E assim surge a quimbanda. Nesse período que vai surgindo a quimbanda, você vai ver nomes importantes aí da macumba, como o próprio Juca Rosa. Juca Rosa a gente pode dizer que ele é um pai para essa quimbanda nossa atual também. O cara era um macumbeiro conhecido do período do Império, que faziam sessões vestido de vermelho e preto, recebia seu preto velho, pai quimbombo, que alguns vão alegar que era o nome dele, também não se sabe ao certo. Sacrifícios evocando Exu, já, olha, você vê o sincretismo dentro do agir, onde tinha transe de espíritos, e ali começa essa, você vê que historicamente você fecha, né? Você não vai ver em momento algum a quimbanda surgir. Você vai dar um lastro histórico e entender a manifestação desse culto até a quimbanda se sustentar, até a quimbanda chegar onde ela está. É assim que vai surgir. E não tem nenhum prejuízo com isso, né? Assim vai surgindo a quimbanda dentro das comunidades, dentro dos terreiros
da macumba, e surge o que tem até um livro, um autor muito interessante que eu recomendo que todos leiam, que é O Segredo da Macumba, que é um livro, é uma pesquisa sociológica. Peço que leiam sempre com tato, cuidado, não leve tudo ao pé da letra. Feito pelo Marco Aurélio Luz e o George Lapassades, e que retratam esse período em que os terreiros iam lá e cultuavam a sua quimbanda. Está lá escrito que enquanto Jesus Cristo representava Oxalá, mas também representava o domínio da coroa, porque se o seu maior símbolo era Jesus Cristo era o Deus do português. Então você começava a doutrinar o brasileiro, o macumbeiro, dentro dos princípios do catecismo. Era mais fácil você dominar assim. Sempre foi fácil você dominar pela religião. A igreja sempre praticou isso. Não venha cá pensar que o sincretismo era só para esconder. O sincretismo também era para conquistar. Isso aconteceu em outros países do mundo. Por outro lado, você tinha o sincretismo pesado, que era o de Exu. Foi sincretizado com o diabo. Lá também ficou algumas iconografias. Vou dar um exemplo. Você vai achar o próprio Santo Antônio lá dentro da casa de Exu, dentro do culto deles. Você acha que aquele Santo Antônio que está lá, ele é aquele espírito católico? Não é. Por que o Jesus Cristo no Congá, ele não é Jesus Cristo, mas o Santo Antônio na Cafu, ele é Santo Antônio? Não adianta essas inconsistências de quem quer bater de frente com uma estrutura que foi sincrética e criada na macumba. Então, seguindo, a Quimbanda Nagô, ela começa a surgir nesse momento. Assim como não se sabe se foi o candomblé de Angola que influenciou a macumba ou o contrário, nós quimbandeiros costumamos sempre falar que a macumba carioca e alguns fundamentos do culto afro-brasileiro, em especial do candomblé, influenciam a estrutura da Quimbanda Nagô, sim. Então nós sempre falamos, a Quimbanda Nagô está fundamentada na cabula, no candomblé de caboclo e muito forte dentro da macumba, que é quem estrutura todo o nosso universo. O assentamento, vamos dizer que é uma herança tanto da cabula quanto do calundu, do candomblé de caboclo, onde se pega a formatação do assentamento que fazia, agora já sincretizado, Exu Orixá, porque Mavambo, já naquela época, já começou a ser chamado de Exu. Aluvaiá já era Exu. O sincretismo Nagô pegou forte. Então começa a se fundamentar esses assentamentos. Aquele espírito que chegava lá e dizia: eu sou Exu Marabô, Exu Tiriri, Exu Lalu, esses Exus com nome Yorubá, mas também o Exu Tranca-Rua, o Exu Veludo, eles passaram a ser assentados de forma idêntica, acrescida de suas particularidades, ao Orixá. Entende? Por isso, a fundamentação nossa pode se assemelhar, mas não é igual a de um candomblé. Ela é diferente, porque ela tem aquele momento de intercessão, mas ela se dispara porque ela não surge do candomblé, ela surge da macumba, ela tem um outro universo. E vai se fundamentando, aí você vai ver os Exus assentados em vaso, em alguidar, tanto faz, com tabatinga, com favas, com terras, com minérios, com pedra, com ferramentas que naquela época eram apenas tridentes simples, lanças, e hoje já são essas ferramentas rebuscadas que a tradição foi adquirindo, transformando os pontos riscados em ferros, em ferramentas para assentamentos, Então vai se estruturando isso, você passa a usar o bi para estruturar esses espíritos, jogar a cebola, a lobaça, em sentido que você olha a natureza e os gomos como um eirim do culto iorubá. Então você passa a fundamentar os espíritos, mas também tem o seu lado banto, tem a pemba, tem tudo isso que está presente ali.
tem o seu ritual de sacrifício, que o ritual de sacrifício, né, você tem que observar. O ritual de sacrifício não é todo mundo, né, não existe essa do sacrifício banto, do sacrifício iorubá, do jeito que corta a faca, não. Você observa o que é feito, o que é rezado, o que é falado. Tudo isso vai fundamentando a Quimbanda Nagô, né? E ela, venham dizer, independente de um livro recente que fizeram, né, do Diego de Oxóssi, a Quimbanda Nagô ela não vem da Gomeia. Sinto dizer que a Quimbanda Nagô não vem da Gomeia. Por mais que as quimbandas, tirando da região sul, quase todas têm influência ritualística do candomblé de caboclo, ela não vem da Gomeia. É só você observar. A quimbanda da Gomeia, ela é chamada de quimbanda de Angola. Lá em São Paulo. Aqui no Rio é catiço, quimbanda, entendeu? Não tem esse nome muito específico. Não desmerecendo a figura de Tata Londirá, ao qual eu respeito muito, ao qual espiritualmente eu seria um bisneto, apesar de eu ser da nação Queto. Minha Lorixá foi iniciada por uma filha dele, do último barco dele, então devo respeito muito, mas a gente não pode associar uma coisa a outra. Não podemos tentar denigrir e destruir uma tradição porque você não gosta, porque você não aceita, em prol daquela que você já é amiguinho, para tentar sobressair. Não, isso você não pode. A Quimbanda Nagô, ela é um culto que surge em solo carioca, né? Vai-se dizer os antigos que surge entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, né? Mas a gente vê ela estruturada mesmo dentro do Rio de Janeiro, dentro dos terreiros de macumba, dos terreiros de candomblé, dos terreiros de umbanda, posteriormente, mas inicialmente da macumba, onde vai se dando forma a esses assentamentos, essas práticas que eram reservadas, né? E aonde muitos se questionam, porque nunca ouviram falar até há pouco tempo, até o ano 2000, em templo de Quimbanda. E realmente, publicamente, nunca existiu o templo de Quimbanda, porque é do segredo dos grandes feiticeiros, desses feiticeiros que ganhavam seu dinheiro com a religião, que não tem erro com isso. A pessoa ia lá, fazia um oráculo, fazia uma consulta, acendia uma vela e ia embora. Pagava a sua mão ali e depois voltava e agradecia. O que era feito depois que aquela pessoa saía de dentro daquele espaço era um mistério. Ali começava a Quimbanda, entende? E isso foi guardado, foi velado. Até o próprio Joãozinho da Gomeia, em seu culto, fazia isso publicamente. Disse as línguas que publicamente ele não assumia esse trabalho com Exu, com medo da repressão. Então você vê que são fatos que deve ser analisado. O templo de Quimbanda, isso é moderno, isso é novo, isso é atual. Porque Quimbanda sempre foi muito oculto. Por isso que Quimbanda sempre foi um culto para poucos, que poucos sempre tiveram a capacidade de ter o fundamento real da Quimbanda, né? Essa é a verdade. A Quimbanda é para todos, mas nem todos estão prontos para o culto de Quimbanda. Nem todos estão prontos para lidar com o seu demônio interno e não se sucumbir, mas fazer uma amizade e ser parceiro. Essa é a diferença. Assim surge a Quimbanda Nagô. A Quimbanda Nagô surge nesse momento, assim como a Quimbanda de Mussum, Quimbanda Malê vai surgir baseadamente na mesma história, quase que no mesmo momento, oriundo das macumbas, né, dos calundus, desses outros cultos, mas já cada um com sua prática isolada. A Quimbanda Nagô, volto a repetir, é aquela Quimbanda que ela vai surgir já com a influência forte do povo Nagô e Yorubá que estavam no Brasil, e sim, influência do povo Fon também, de certa maneira, mas muito mais forte do povo Nagô e Yorubá, e que dá nome a essas entidades, que inicialmente até Pombagira era Exu mulher, não era conhecido como Pombagira. Esse nome já vem muito depois, por mais que seja um nome de origem banto, ele já surge muito depois. Inicialmente existem mitos que arriava tal da Pangíola e tudo mais, mas se você buscar os pontos antigos é Exu mulher.
Se você vê até um ponto muito antigo e famoso, se a sua coroa é de ferro, a sua capa encarnador, saravá, Exu Pombogira, rainha das 7 encruzilhadas, Exu Pombagira. Pombagira era um subtítulo, vamos dizer assim, era Exu, né? Ou deu meia-noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Exu Padilha apareceu. Ou seja, Exu Maria Padilha. E isso não desqualifica, porque realmente são Exus. Não existe diferença. Essa diferença que foi criada, principalmente na Umbanda, de Orixá Exu, de Orixá Pombagira, não existe já Orixá Pombagira, só existe Orixá Exu. E não são seres distintos, não são forças antagônicas ou um panteão, um par que não se divide em forças que não se complementam. Na verdade, é o ser masculino e o ser feminino. É só isso. Então são Exus, todos são Exus. Nós vamos continuar chamando de Exu Pombagira, como de Exu Mulher, por isso não existe dentro da Quimbanda preconceito a esses termos, né? Podem sim se chamar a Pombagira de Exu Mulher, não tem problema. Ah, mas vão vir falando que é feminismo, etc. Porque não só chama de Exu. Pode se chamar só de Exu Pombagira, Exu Maria Padilha, Exu Maria Mulambo, não tem problema. Então, fechando, é assim que surge a Quimbanda. A nossa banda de Quimbanda Nagô, ela surge assim, da macumba carioca. E aí nós vamos ter noção desses espíritos que surgem, desse culto que surge como uma resposta de manutenção do seu conhecimento ancestral, em face do que o cristianismo começava a impor por meio do catecismo e por meio das doutrinas espíritas kardecistas dentro da Umbanda, que surge a Quimbanda com esses espíritos que se falam, não, peraí, eu não preciso ir para a missa para ter alguma bênção, não, eu não preciso adorar Jesus Cristo para ter uma bênção, não preciso acreditar nisso para ter uma bênção, não, eu posso ser feiticeiro, eu posso fazer minha macumba, eu posso fazer um feitiço para destruir meu inimigo, eu posso fazer um feitiço para ganhar dinheiro, eu posso fazer o feitiço que eu quiser, até porque feitiçaria, biblicamente, seria pecado, né? Isso é proibido, se eu não me engano, em Samuel, o livro de Samuel, onde o rei visita a bruxa de Endor, né? Mas você mantém isso. A Quimbanda, ela mantém essa prática da macumba sem medo, de assumir o seu lado feiticeiro e de não ter medo de inferno, de nada disso, de castigo do pós-morte, nada. De ela saber que o dia que ele morrer, se ele for um grande feiticeiro, ele vai voltar e continuar guiando a sua sociedade, a sua comunidade. Isso a Quimbanda vem pregando. E aí vai surgir essa Quimbanda como culto de oposição a certas ideias do cristianismo e que, de certa forma, baseia-se no Satanás, no diabo como opositor, e vem 3 ondas de Quimbanda que nós chamamos. A Quimbanda, a primeira onda é o tronco tradicional, que são as Quimbandas Nagô, Malê e Mussurumim, que são as Quimbandas mais velhas, as Quimbandas mais antigas. Alguns colocam a Quimbanda das Almas também dentro desse ponto. Mas quando a gente analisa bem, a gente vê que a Quimbanda das Almas surge em um segundo momento, que são as Quimbandas oriundas do Candomblé, né? Que aí você vai entender, mas poxa, se o Candomblé influenciou todas as Quimbandas da região, tirando a região sul, então toda a Quimbanda é da segunda onda? Não. Entenda. A Quimbanda que surge da macumba, a Quimbanda Nagô, a Quimbanda que surge da macumba e da prática dos alufais, a Quimbanda de Mussurumim, é anterior ao Candomblé. Ela agregou, sim, conhecimento de metodologia posteriormente às suas práticas, mas ela não surge lá. Já as Quimbandas que surgem a partir da cosmovisão e ritualística do Candomblé é outra história. Aí são as Quimbandas de segunda onda, que também aí nós vamos agregar as Quimbandas oriundas do Batuque, do Rio Grande do Sul. Ou seja, são as Quimbandas que surgem diretamente do culto de orixá, não do culto de ancestrais, né? É quando o culto de ancestrais influencia, vamos dizer assim, ela adentra o culto dos orixás e recebe uma forma de culto diferenciada. É o que eu costumo ensinar, né? Ou seja, o macumbeiro que foi lá, se iniciou no Batuque, aí ele foi e fundou a Quimbanda dele. Aí o macumbeiro que se iniciou no Candomblé fundou a Quimbanda dele. Ou seja, elas se
ele criou um culto para ele depois, mas surgiu dentro desse culto de orixá. E podemos enquadrar também até as quimbandas que surgem da Umbanda, né? Que tem quimbandas que surgiram da Umbanda nesse sentido, né? Por exemplo, temos a quimbanda de almas em Angola, temos duas quimbandas de almas em Angola. Tem a quimbanda de alma em Angola que surge do candomblé lá na Bahia, né? Do candomblé de Angola, e tem a quimbanda de almas em Angola, que ela surge a partir do culto de Umbanda de almas em Angola, né, que teve um expoente muito conhecido que é o Senhor Orlandino Cobra Coral. Então já você vê que tem dois cultos de quimbanda com o mesmo nome. E então nós enquadramos também aqui essas quimbandas todas nesse momento de segunda onda. E a quimbanda, as vertentes da terceira onda, são as vertentes que surgem do satanismo brasileiro, né? E aí nós vamos ter a quimbanda luciferiana, né? E todas essas vertentes, essas bandas que se intitulam luciferiana, porque existem várias quimbandas aí, e tendo como um expoente aí, tal, bem codificado, que é a quimbanda luciferiana do Danilo Copini, né? Que é a corrente LTJ 49, também conhecida publicamente como ele utiliza, como LTJ apenas, né? Mas nós temos essas três ondas e todas são quimbanda, todas cultuam Exu Pombagira, todos cultuam Maioral, cada um com sua visão, cada um com sua ideologia, cada um com suas práticas, prática mais nova, prática mais antigas, práticas que foram mais testadas, menos testadas, isso não importa. Eu prefiro as antigas, mas cada um sabe buscar o que quer. Espero que tenham gostado dessa aula inaugural, dessa nossa primeira aula sobre as origens da quimbanda. Peço que estudem um pouco sobre a história desse período, né, sobre o Calundu, sobre a Macumba, né, vamos deixar alguns nomes aí para vocês pesquisarem, que vai ser muito interessante, né, vocês obterem esse conhecimento para a gente seguir esse processo. Nomes como Arthur Ramos, Benedito Ramos, como o próprio Lourenço Braga, Luiz Fontenelle, José Maria Bittencourt também são interessantes para essa leitura, né? Vai ajudar muito, né? E vamos seguindo esse nosso programa, esse conteúdo que nós estamos aí, que creio que vai somar muito para vocês todos, até pra gente. Um Zambiaquatessá, axé.